Começando mais um teste de consumo aqui no canal e o carro da vez, na verdade, é uma picape. Essa é a Nissan Frontier Pro 4X, a versão top de linha, que passa aqui pelo nosso trecho 100% de cidade, ar-condicionado ligado o tempo inteiro. O carro tem modos de condução, mas não tem o modo Eco, então a gente vai deixar no Standard, que é o padrão. Também não tem sistema Start-Stop, aquele que desliga o motor em paradas rápidas, mas é claro que a gente vai sempre dirigindo de forma tranquila para tentar economizar combustível, que obviamente é diesel. E essa picape é 4x4, mas logicamente a gente vai também usar a tração em modo 4x2, visando economia de combustível. Vamos lá começar o nosso teste. Para isso, acabei de redefinir aqui o nosso único trip de consumo. Isso é triste, né? Já vou falar do valor desse carro, mas a gente tem aqui uma picape média na sua versão top de linha que não tem mais de um trip de consumo para você resetar, embora você tenha dois de distância, mas separados do de consumo. Vai entendendo, é uma questão de programação, é tão simples de fazer e as montadoras muitas vezes pecam nesse sentido. Vamos começar falando sobre conjunto mecânico, sobre motorização. A gente tem aqui o motor 2.3 biturbo diesel. Você tem uma turbina para baixas rotações e outra para altas rotações. Ele tem 4 cilindros em linha, injeção direta de combustível e ele segue rendendo há anos já aqui na Frontier 190 cavalos de potência com 45,9 kgfm de torque. São números um pouco mais modestos em relação a vários concorrentes. Não todos, tá? Tem picape que tem até menos do que isso, mas em relação à maioria das rivais, são números que estão abaixo. Sim, na avaliação completa a gente detalha isso para vocês. A transmissão aqui é um ponto interessante, automática convencional, mas com 7 velocidades. E na verdade você tem ali 14 relações ao total, porque esse carro tem a reduzida, né? Já vou até explicar a tração para vocês. Ela é prioritariamente traseira, então em modo 4x2 vai tracionar sempre somente as rodas de trás. E aí você tem o modo 4x4 alto e também o 4x4 low, que é o reduzido. E como é uma reduzida real, tá? É uma caixa com relações mais curtas, você tem então ao todo 7 marchas normais mais 7 reduzidas. Vou citar brevemente também para vocês os modos de condução desse carro. Você tem 4 ao total. O tow ou tal, não sei exatamente como se pronuncia, mas é o modo de reboque, né? Então se você estiver puxando alguma coisa, você seleciona este modo de condução. Tem também o Standard, que é o que estamos usando, que é o modo padrão. Tem o Sport e também o Off-Road. Eu gostaria que tivesse um modo Eco, já que você possui modo de condução, mas infelizmente não possui aqui na Nissan Frontier. Aliás, por que não falar já do preço para vocês? É um ponto que vocês adoram saber, né? Porque é polêmico também, tudo tá caro hoje em dia e com a Frontier não é diferente. Essa versão Pro 4X custa R$ 317.990. Mas o que mais me irrita é a pessoa andando a 5 por hora aqui na nossa frente. Assim como esse preço bastante alto. Você tem também a Frontier Platinum, que é basicamente a mesma coisa, mas com visual um pouquinho mais refinado, sabe? Mais sofisticado. Mais cromados ao invés de acabamentos escurecidos e etc. Por exatamente esse mesmo valor de, arredondando, R$318 mil. Agora, quando você coloca uma pintura perolizada como essa cinza Shark, e Shark eu não tô falando ali da BYD, tá? Tô falando da pintura. Adiciona R$2.200, então ela passa ali de 320 mil nessa configuração que estamos testando. E eu vou falar mesmo, tô chateado com vocês porque vocês até agora não deixaram o seu like aqui embaixo. Você também não hypou o vídeo ainda. É completamente de graça as duas funções, tá? Arrasta os comentários ali pro lado que você vai achar a opção de hypar o vídeo. Você pode hypar pagando, mas só se você quiser. Aí é claro que você vai me deixar muito mais feliz. Mas de qualquer forma eu já agradeço o apoio de vocês, tá, pessoal? Agora vamos falar um pouquinho sobre os pesos do carro. E eu digo os pesos no plural porque a gente tem que citar que, sendo uma picape, também o que ela pode levar, né? O peso em ordem de marcha, ou seja, só da picape, é de 2.220 quilos. Não dá para dizer que é uma picape leve, mas tá na média ali de uma picape média. E de capacidade de carga, ou seja, quanto você pode colocar principalmente ali na caçamba, ela tem 1.010 quilos.
também não é das maiores ali do segmento, mas está também dentro de uma média. Vou precisar falar para vocês sobre aquela variação que a gente tem a cada teste, porque isso é um assunto muito importante, por mais que seja repetitivo. Então você que acompanha aqui a gente sempre, peço desculpas por ter que ouvir eu falar novamente sobre isso, mas é rapidinho, tá? A única questão que eu preciso ressaltar é que a gente não consegue fazer os testes todos no mesmo dia. Já testamos aqui em torno de 80 carros. Por conta disso, existe um pouco de variação a cada teste. Então você muda a temperatura externa, muda um pouco a condição do trânsito, porém ainda é bastante parecida, porque se estiver muito trânsito, a gente faz de novo o teste, tá? Então isso não é muito prejudicado. Mas muda, por exemplo, a quantidade de semáforos que a gente pega abertos ou fechados. Hoje, pelo menos até agora, a gente não deu azar de pegar muitos semáforos fechados, o que acaba contribuindo para o consumo. Mesmo em carros com start-stop, esse aqui não tem, tá? Nas paradas de semáforos, eles economizam combustível porque o motor desliga, mas você faz uma frenagem, depois uma aceleração novamente. E essa mudança de velocidade interfere sim drasticamente na média de consumo. Por isso, existe sempre um pouco de variação a cada teste que nós fazemos, mas seguindo esse padrãozinho aqui de sempre, que vocês já bem conhecem, a gente consegue aproximar bastante os testes e deixar essa comparação mais justa. Olha só, estamos chegando no final do nosso percurso. Vamos passar imune aqui no cruzamento? Que milagre, hein? Nenhuma pessoa entrando sem dar seta, ninguém fechando a gente. Olha só, hein? O mundo já não é mais o mesmo. Vamos somente parar ali no nosso ponto de sempre. E eu já ressalto para vocês que essa direção é somente hidráulica. Ela não é elétrica, infelizmente. O que significa, pessoal, que ela fica consideravelmente pesada quando você está em velocidades mais baixas. Desliguei aqui o carro, agora nada mais interfere no nosso consumo. Vamos lá ver qual foi o resultado? Mas antes, olha como reflete esse cromado aqui quando está exposto ao sol, hein? Vamos então ligar aqui o painel de instrumentos. Ele tem 3 estágios, tá? O primeiro ele liga só a multimídia, depois ele liga ali o comando dos vidros e o painel em si. Primeiro a gente vê aqui a velocidade média, ele está informando 24 km por hora, mas na verdade foram 26. Acontece que com a chave acionada, mesmo que o motor esteja desligado, ele fica contando o tempo e muda a velocidade média. Eu queria que alguma montadora me explicasse qual o sentido disso, porque não faz, né? De distância foram 10,1 km rodados, na verdade, em 24 minutos. E o consumo em si, 8,9 km por litro, logicamente com diesel, e ar-condicionado ligado o tempo inteiro rodando na cidade. O Inmetro diz que em trecho urbano ela faz 9,4, então nossa média foi 0,5 menor do que aquela informada pelo Inmetro. Chegou a hora de dizer para vocês o que eu acho dessa média de consumo e, sinceramente, acho que poderia sim ser um pouco melhor. 8,9 não é péssimo, tá? Para uma picape desse porte e ainda com ar-condicionado ligado, realmente não é um consumo assim assustador. Mas eu lembro que ela está vazia, se você colocar peso aqui, ela vai ficar mais beberrona, com certeza. E para a gente fazer um efeito de comparação, vou pegar aqui outros carros a diesel que já passaram aqui pelo canal. De picape a gente tem a Fiat Titano Ranch 2.2 diesel mais 2025, tá? Não é esse motor novo. Ela fez nesse mesmo percurso uma picape bastante pesada também, 10 km por litro. A gente já testou também Jeep Commander Overland com esse motor novo 2.2, que ele fez na linha 25 11,1 km por litro, bem melhor do que os 8,9 aqui da Frontier Proforex. Vou citar só mais 2 carros, a Ram Rampage Laramie, também com esse motor 2.2 diesel, fez 10,5, ainda é consideravelmente acima aqui do que o resultado da Frontier. E por último, a Fiat Toro Ranch 2.0 turbo diesel, tá? O motor antigo, não é o novo que ela usa atualmente. Fez exatos 10 km por litro nesse mesmo percurso. Lógico, em dias diferentes, mas a gente pode ter uma noção ali de comparação. Então eu esperava um pouquinho mais. Como essa picape tem somente 190 cavalos e menos de 46 kg de torque, ou seja, os números não são muito empolgantes frente aos concorrentes, eu acho que ela poderia compensar, pelo menos sendo mais econômica. E pelo menos na cidade o consumo não empolga, embora não seja exatamente decepcionante.
Engraçado, a gente tem estação do ano, mas hoje em dia faz verão, faz inverno, faz primavera, tudo no mesmo dia. Vocês estão ainda assistindo esse vídeo sem ter deixado a sua opinião aqui nos comentários? Por favor, né? Já expressei a minha, quero saber agora a de vocês. Comenta aqui, você acha que essa picape é econômica, esperava mais, esperava menos? Ou quem sabe você é muito bom e até acertou o quanto a gente ia fazer aqui no nosso trecho urbano. Comenta aqui também se você pagaria 320 mil reais nessa versão Pro 4X da Nissan Frontier. E se você ainda não fez isso, você está perdendo tempo, hein? Se inscreva no canal e ative as notificações porque teremos muito conteúdo legal aqui com essa picape e também com todos os outros carros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.